Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Thaís Morales e hoje nós estaremos dando início às lições do trimestre, que traz uma abordagem de escatologia bíblica. E antes da gente começar a nossa lição, eu gostaria que você participasse do nosso canal. Clique no sininho, o sino vai ser responsável em encaminhar para você todas as lições. A cada lição da revista, um professor diferente vai trazer a lição para você, para ampliar os seus estudos e os seus conhecimentos. E toda vez que você clicar no sino, você vai receber no seu contato, você vai receber no YouTube a lição atualizada. Além disso, vou pedir para você participar do chat. Deixe o seu nome, deixe a igreja, caso você faça parte de alguma igreja, deixe o nome da sua faculdade, caso você seja um estudante. Deixe o seu telefone de contato. Nós podemos entrar em contato com você para você participar do grupo de estudos do Crente Docente. Antes da gente começar a nossa lição, gostaria de fazer essa pergunta para você. Você já adquiriu a sua revista? É importante você adquirir para conseguir acompanhar todas as lições que vão ser aplicadas. Além da revista, nós temos um livro de apoio, que é do mesmo autor. Os grandes temas que vão falar do fim, que vão falar do Apocalipse. Esse professor de hoje, na verdade, é um professor idealizador. Foi ele que idealizou e é ele que projeta todas as aulas que vocês vão estar assistindo. Ele, na verdade, que é o responsável por esse projeto. Esposo da professora Jane Fernandes, responsável pela área de educação cristã infantil. Pai da Maitê Fernandes, ele é o professor Edivanei Fernandes. Bem-vindo, professor. Paz, Thaís, tudo bem? Tudo ótimo. Saudações do Crente Docente para todos aí que estão nos acompanhando. É um prazer poder estar aqui com vocês. Professor, vamos lá. Hoje vai ser a primeira aula da revista. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Já podemos identificar os sinais do fim? Isso é um assunto interessante, né, Thaís? A gente falar sobre os sinais do fim dos tempos. Mas antes de eu começar aqui, né, a tecer algumas coisas sobre essa lição de número 1, eu gostaria de fazer aqui alguns anúncios importantes. Eu vi você mostrando aí a revista. É importante a gente sempre frisar o tema da revista, né, os grandes temas do fim. É o título da revista, é a temática da revista. E nós temos alguns assuntos sendo tratados aqui no interior da revista. E o Crente Docente, todo trimestre, Thaís, a gente faz um trabalho justamente para subsidiar a preparação dos professores e também dos estudantes da Bíblia Sagrada. E aí, nós envolvemos aqui dois eventos, na verdade, um evento que é um evento presencial que nós faremos no mês de maio e o outro que é um material que eu também vou falar sobre ele aqui. Então, de maneira breve, nós, agora no mês de maio, nós vamos fazer um workshop bíblico-cultural no Centro Cultural Jerusalém. E por que a ideia desse workshop bíblico-cultural? Primeiro, porque nós queremos dar uma ideia para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham, sobre como que é a cidade de Jerusalém. E no Centro Cultural Jerusalém nós temos a maior maquete do mundo que representa a Jerusalém antiga. Então o Crente Docente vai sediar a organização deste evento no Centro Cultural Jerusalém, no dia 11 de maio, de 10 a 1. Mas não vai ser apenas uma visita. Essa visita ela vai ser uma visita guiada. Nós vamos ter um profissional da área que trabalha com essa parte de sediar essa direção histórica e cultural de Jerusalém. Além disso, nós vamos ter palestras. Eu vou estar ali falando sobre Jerusalém, uma cidade, histórias e experiências mil. O pastor Gilson Paulo vai falar sobre os aspectos históricos de Jerusalém. E dentro dessa temática escatologia, o pastor Ricardo Silva vai falar sobre os aspectos escatológicos de Jerusalém. E aí, se você quiser fazer a inscrição para poder você receber a apostila, o seu certificado de participação no evento, o investimento para o primeiro lote é de R$60. O link está aqui na descrição. Você pode fazer essa aquisição. E também, como é de costume, todo trimestre nós fazemos um material exclusivo para o subsídio
e para o aprofundamento dos nossos ouvintes aqui do CDcast e das pessoas que acompanham o Crente Docente. Esse material exclusivo de Apocalipse e os seus grandes temas, ele está baseado numa estrutura pensada na revista, mas para além da revista, são palestras sobre o tema escatologia, Apocalipse. Nós também fazemos a análise didática e pedagógica de cada uma das lições. Semana após semana, ali já no término da semana, eu sempre coloco um vídeo onde a gente traz a abordagem de quem preparou a lição, de quem trouxe um olhar clínico sobre a organização da lição. E isso é muito importante para quem estuda e para quem prepara. Além disso, nós temos algumas novidades. A primeira novidade é que a gente está fazendo uma tutoria, onde nós fazemos a seleção de alguns vídeos. Esses vídeos são vídeos já existentes e até mesmo públicos, mas que nós selecionamos ali a dedo para poder possibilitar você ganhar tempo. Na hora que você estudar, você já tem um caminho de quem ouvir, além do nosso material autoral. Nós fornecemos também materiais em PDF dessas palestras e outra novidade, essa daqui é uma verdadeira mão na roda, PowerPoint padrão editável, já com conteúdo sobre a lição. E daqui a pouco você vai ter aqui um exemplo mais ou menos de como que é o nosso PowerPoint padrão e você vai poder ali utilizar. O que eu digo, o PowerPoint não é para você repeti-lo, mas é apenas uma direção para você editar e ministrar a tua aula. São mais de 10 horas de conteúdo autoral e certamente aí muitos outros materiais adicionais, como materiais em PDF, PowerPoint e essa seleção de material em vídeo. Se você também quiser esse material, o valor é de R$ 59,90. Com tudo isso, é mais do que um curso. Está aqui também na descrição, se você assim entender, por investir nesse valor que é inestimável do conteúdo do material e um preço que cabe no seu bolso. Excelente, professor. Gostei da ideia do PPT. Isso ajuda muito nas ministrações, nos professores. A maioria, na verdade, dos participantes do Crente Docente são aqueles educadores, né, que dão suas aulas. Então, a ideia do PPT é excelente. Maravilha. Ô, Thaís, repete a pergunta aí, que a gente pode começar pela sua pergunta para nortear aqui o nosso início de bate-papo. Perfeito, então, professor. Então, vamos introduzir, né? Vamos introduzir a revista. A sequência dos sinais caracterizam o fim dos tempos? Então, eu gosto de pensar sobre essa ideia dos sinais da seguinte forma. A lição tem aí o nome, Os Sinais do Fim dos Tempos. Obviamente, é um apontamento claro acerca daquilo que nós podemos ver como algum tipo de prenúncio, né, do fim dos tempos. E aí você perguntou se os sinais, de fato, eles vão demonstrar acerca disso. Aí, Thaís, eu gosto de fazer uma ideia aqui de fazer as pessoas raciocinarem, que é o seguinte: o que é que de fato é um sinal? Algo, para se tornar um sinal, ele precisa ter uma representatividade de algum fato concreto. Então, veja, por exemplo, você vai atravessar um semáforo, e ali no semáforo você tem a faixa de pedestres, que é para poder você atravessar, mediante ao sinal que apareceu vermelho para os carros. Aí, geralmente, aqui no Rio de Janeiro, eu digo que é contrário a qualquer lugar do Brasil. O pessoal fala assim, não, porque em Brasília a gente coloca o pé próximo da faixa de pedestres e os carros já param, né? Nós tivemos recentemente no Oriente Médio, e lá também é uma tona, você coloca, ou você se aproxima, por exemplo, nos Emirados Árabes, você se aproxima de 5, 10 metros do local onde tem um semáforo, os carros já pararam, na verdade, para te esperar chegar e atravessar. Eu digo que aqui no Rio de Janeiro é diferente. Quando aparece um sinal vermelho ou amarelo dando atenção, eles aqui, ao invés de parar, eles aceleram. Talvez na tentativa de executar o pedestre, né? Mas é coisa do Rio de Janeiro. Aí eu falo assim, bom, olha, como que eu sei que o sinal amarelo ele prenuncia o sinal vermelho? Porque houve um estabelecimento disso, houve uma maneira de codificar um estabelecimento antecipado de que o sinal amarelo seria uma cor representativa à atenção para que o sinal viesse a ter a luz vermelha e representar, de fato, a necessidade de um carro parar para o pedestre atravessar.
Então, veja, os sinais representam uma codificação e prenunciam um acontecimento, um fato. Então, na Bíblia Sagrada, é importante a gente entender isso aqui. Eu botei esse aqui, como eu falei, um dos PowerPoints que nós temos como base dos nossos estudos. Tem palestra do pastor Ricardo nesse material exclusivo, tem o PowerPoint padrão. Então, basicamente, esse é o design do nosso PowerPoint. Então, a palavra sinal ela vem do grego semeon. E essa palavra significa o quê? Uma marca, uma prova. É uma ideia de indicação ou um indício. No Novo Testamento, a gente precisa ter uma ideia clara que o próprio Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, que a gente chama de sermão escatológico, Mateus capítulo 24, ele vai falar muito sobre essa ideia. Por quê? Ele está aqui na Terra cumprindo um cenário de um propósito, por conta da designação divina, e todo momento ele faz apontamentos a assuntos escatológicos. Então, qual é a ideia? Por exemplo, Mateus 24, 3. E que sinal haverá da sua vinda? Tem o sentido de que indícios que anunciam os eventos futuros. Então, essa basicamente é a ideia. Perfeito. Jesus ele vem a essa terra, mas ele sempre dá indícios da sua segunda vinda. Essa daí é o grande problema, por exemplo, para os judeus, que eles não abarcam essa ideia de que o Messias veio, quem dirá? Então, nós estamos pensando na volta de Jesus e eles ainda estão esperando a vinda de Jesus. Obviamente, porque não acreditaram essas palavras, por exemplo, nesse sermão escatológico de Jesus. Aí a Bíblia, Thaís, ela usa mais do que uma expressão relacionada a sinais. A Bíblia usa expressões como últimos tempos, últimos dias, último tempo, última hora. Então, veja, o apóstolo Paulo trabalha isso, ok? Os apóstolos em si, eles vão trabalhar essa história por conta do quê? Por conta do próprio convívio com Cristo ou da reverberação da mensagem de Cristo. Você falou aí sobre a ideia dos profetas. Então, nós temos textos escatológicos, por exemplo, no Antigo Testamento, que eles tanto prenunciam a vinda de Cristo quanto a segunda vinda de Cristo. Nós estivemos aí recentemente estudando, Thaís, o profeta Daniel. E quando a gente estuda as 70 semanas de Daniel, a gente aprende bastante sobre isso, porque a última semana profética de Daniel ela representa 7 anos, ali relacionando a grande tribulação. Então, veja, um texto profético do Antigo Testamento apontando para um evento que sequer ainda aconteceu. Então, quer dizer, nós estamos na linha de pessoas que, de fato, estão enxergando os sinais para poder acreditar a mensagem profética da Bíblia acerca da volta de Cristo. Então, isso é muito importante, Thaís, as pessoas entenderem que os sinais têm uma representatividade com a volta de Cristo. Não é a lição aqui ainda hoje, então não vou entrar muito nesse cenário. Então, assim, quando a gente fala sobre esse sermão profético de Jesus, a gente pode entender que o que nós estamos vivendo é sinais evidentes da volta dele e, principalmente, o aumento dos sinais. Jesus disse, todas essas coisas, porém, são os princípios das dores. Então, esse versículo está relacionado diretamente ao quê? Aos sinais da sua vinda. Aos sinais. Exatamente. Esse princípio das dores é uma relação, né? A cultura judaica tratava muito sobre essa ideia, sobre a ideia da mulher que vai dar à luz, as dores do parto. E aí as pessoas geralmente relacionam assim, quanto maior as contrações e intervalos dessas contrações serem diminuídas, o que acontece? Possibilidade proeminente do parto acontecer. Então, pensando aqui, né? Analogia. Tá aí, se você quiser falar alguma coisa, você pode falar também. Se deixar que eu vou direto. Não, pode continuar, professor. Basicamente, vamos entender assim, olha, se nós estamos vendo os sinais, esses sinais, eles foram preditos por Jesus e foram dados interpretações acerca do que Jesus falou, que é possível nós olharmos para os dias de hoje e verificar esses fatos. E quando ele fala sobre o aumento dos sinais, então a ideia das dores do parto. O que vai significar? Olha, então se eu tenho mais sinais, cada vez mais sinais, e os sinais eles são com intervalos menores, as dores do parto estão cada vez mais aumentando.
Logo, Jesus bate às portas, ainda que nós não saibamos, de fato, o momento em que Jesus vem. Mas, como eu disse, quando nós estamos na rua e vemos um sinal amarelo, ali no semáforo, a luz amarela, o que nós temos como prenúncio? Vai ficar atenção, né? vermelho. Exatamente. Então, assim, é atenção. Porque existe uma codificação, existe um prenúncio, existe um fato antecedente àquilo ali que vai acontecer. Aí, só para poder os nossos amigos que estão aqui terem um pouco de noção sobre isso, essa ideia dos sinais é um apontamento para essas duas vindas do Senhor Jesus Cristo, que ela vai se startar, obviamente, após a questão do arrebatamento. Tem aí uma referência muito grande também ao início dessa grande tribulação, mas nós colocamos aí, na primeira vinda, né, o Senhor Jesus Cristo, né, ele foi anunciado, né, existe todo um caráter relacionado ao seu nascimento, ao seu ministério, o sofrimento, o julgamento, toda a questão relacionada à cruz do Calvário. Isso é um evento concretizado, tá certo? Então, você que está nos acompanhando aí, essa primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, que é exatamente aquela que eu falei que os judeus, eles não abarcam essa ideia, logo para eles estão aguardando a primeira vinda. Quando nós, na verdade, estamos, Thaís, esperando a segunda vinda. Por quê? Na primeira vinda ele vem para morrer pelos nossos pecados, então a ideia de ele se tornar, de maneira fática, um remidor dos pecados. Aí toda a ideia que é trabalhada nos evangelhos, ela se confirma com o sacrifício, e não só com o sacrifício, mas na morte, ressurreição e ascensão. Eu sempre gosto de falar os eventos relacionados à morte de Cristo e o que acontece posterior, porque são elas que vinculam e dão a realidade e a verdade da profecia bíblica. Então, na segunda vinda, ele vai buscar a igreja. Então, primeiro, aí, eu tiro até o slide para poder as pessoas memorizarem essa ideia. Então, na primeira vinda, ele vem remir os pecados. Na segunda, ele vem buscar aqueles que foram remidos. Então, fica fácil desse jeito de entender, né? Então, ele vem para remir. Um quarto da Bíblia... Um quarto da Bíblia declara exatamente isso, a primeira vinda e a segunda. Olha aí, que maravilha. É bastante coisa, né? Muita quarto coisa. É um conteúdo consistente, além do que a Bíblia trata toda ela sobre Jesus Cristo. E aí, nessa segunda vinda, ele vem buscar aqueles que foram remidos. Então, a representação da igreja é exatamente esses que foram remidos. Veja aí Marcos 13, 6, 7. Os sinais devem acontecer. Então, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, né? E enganarão a muitos quando ouvirdes, né, de guerras, de rumores de guerras. Não vos perturbeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então, aqui nesse versículo, nesses dois versículos, nós temos aqui uma indicação muito interessante. Primeiro, quando ouvirem de guerras e de rumores de guerras, não se perturbem. Por quê? Isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Então, os rumores, as guerras, são sinais. Então, aqui a Bíblia é muito clara. Às vezes as pessoas pensam que escatologia é difícil. Não, difícil se a gente não buscar o texto bíblico e se a gente não estudar. Então, basicamente isso. A Bíblia apresenta acontecimentos, Jesus fala sobre os acontecimentos, e os acontecimentos, eles são prenunciados, e nós hoje, quer dizer, a gente fala assim, né? Se Apocalipse de João foi escrito no primeiro século, no final do primeiro século, nós estamos em 2024. Quer dizer, são quase 2000 anos após do recebimento dessa mensagem profética na ilha de Patmos, e nós estamos vivendo esse tempo. O fim dos tempos, na verdade, ele é startado por essa morte, ressurreição e ascensão de Cristo. A igreja precisa ser estabelecida, mas os sinais estão aí. Então, a Bíblia é fantástica nesse sentido. Por isso que ela é atual. A Bíblia é atual, literalmente. Aí os sinais da vida de Cristo. Né? O Evangelho, que é escrito por Lucas, afirma que os sinais
são coisas espantosas e grandes. Então, veja, e grandes. A gente pode falar, por exemplo, que questões relacionadas às pestes, aos vírus, tudo isso tem uma representatividade com esses sinais? Tem. Mas na frente a gente vai ver algumas coisas que podem representar esses sinais. Então a Bíblia fala sobre coisas espantosas, coisas vultuosas, coisas grandiosas. Daí o espanto de muitas pessoas. Geralmente um cristão bem embasado, escatologicamente falando, ele geralmente não se espanta muito com isso, mas ele vê como uma realidade natural dos acontecimentos aqui na Terra. Então não tem muito do que se preocupar, até porque nós, como remidos, estamos aguardando a volta do nosso Senhor. Aqui, Thaís, a gente tem relacionado alguns sinais da natureza, e aí é legal, óbvio, aqui no CDcast nós, de alguma forma, levantamos a bola e queremos que você também venha trabalhar isso, venha anotar as referências e venha fazer os estudos para poder você avançar no teu aprendizado. Mas veja aqui, algumas referências que você pode anotar. Capítulo 21 de Lucas, capítulo importante para esse cenário. Então, sinais da natureza. Bramido do mar, terremotos, sinais no sol, na lua, nas estrelas, flagelos. Então, veja que são acontecimentos voltados para a natureza. Aí eu costumo pensar da seguinte forma. Deus, ele é o Criador. Logo, a natureza obedece à voz de Deus. A natureza, ela obedece à soberania divina. Ela está debaixo da soberania divina. Se a Bíblia fala sobre esses aspectos dos sinais na natureza, e isso são sinais da volta de Cristo, o que é que nós podemos entender? Que o próprio Deus, ele opta, na sua soberania, de usar a sua criação para poder sinalizar para nós a iminente volta de Cristo. Então, olha só que interessante. Ô, Thaís, você não acha que o ser humano ele tem que entender, né? Que a natureza é maravilhosa, é bonita, o mar, o céu. Nós fugimos de toda e qualquer doutrina, como, por exemplo, o panteísmo, que vai falar sobre a ideia de adoração às coisas criadas, mas nós damos uma relevância porque a natureza criada ela pode ser apreciada, ela só não pode ser adorada. Nós, como cristãos, sabemos que Deus é o Criador. Então, olha só que interessante, a natureza a serviço da comunicação divina. Então, veja, os céus, as estrelas, o sol, o mar estão... A mudança climática. A mudança climática, isso está sendo uma avant-première dos acontecimentos que estão por vir. Então, a gente fala, só não enxerga quem não quer. Quem não quer. Aí temos sinais sociais, aí uma lista, né, um pouco mais abrangente. Guerras, colapso financeiro, e aqui eu faço um adendo. Olha, não perca a lição que vai tratar sobre o anticristo. Porque se, como sinais da volta de Cristo, nós temos o colapso financeiro, adivinha o que aqueles que vão coadunar com as perspectivas e com as agendas do anticristo vão prometer? Exatamente. Se tem colapso financeiro, vai vir-se uma política de apaziguar financeiramente todas as nações. Olha, não, podemos trazer, quem sabe, uma moeda única para poder apaziguar esse problema financeiro. Então, a Bíblia é fantástica. Lutas entre empregados e patrões. Isso daí parece um negócio antigo aqui no Brasil, né? Principalmente aí das leis que encharcam, né, os empregadores e outros patrões que vão acharcar os empregados. Então, veja, claramente... Tiago faz a política. Tiago vai fazer a menção sobre isso, né? A ideia do amor que vai se esfriar. Naum, Thaís, fala sobre... Aí a gente coloca, né, o automobilismo. As pessoas às vezes não entendem isso. Mas Naum, Thaís, trata sobre a ideia dos carros velozes de guerra. É interessante que a menção de Naum, quando a gente bota que o automobilismo é uma maneira de representar os sinais, por causa de quê? Você vê, por exemplo, o nível de equipamentos de guerra que são construídos nos dias de hoje.
Então, quando fala Sim. sobre os carros de guerra, a referência de Naum, veja, a referência do Antigo Testamento. Então, quais são os carros? Carros e cavalos, né? A expressão muito usada no Antigo Testamento. Então, são equipamentos que dependeriam de animais para poder se locomover e tudo mais. Então, É a evolução disso. É o aprimoramento para uso inadequado. Quando Naum faz a projeção escatológica, a gente pode ver, por exemplo, veja o nível de equipamentos para deslocamento, automóveis, são variados, carros elétricos, carros que possuem blindagem, enfim, é o cenário, né, da evolução que a gente vai ver aqui também a parte tecnológica que envolve isso. Aí nós temos fome, pestilência, armas, né, de grande destruição em massa. Então, veja, bombas atômicas, bombas nucleares. Atômica. Aí Lucas, né, faz uma menção sobre os dias como de Noé e de Ló. Então, isso representa o quê? A imoralidade, a idolatria. Aí Mateus, capítulo 24, Apocalipse, capítulo 21, o aumento das drogas, os entorpecentes, o homem, na verdade, se turbando, né? O nosso pastor, ele costuma dizer muito sobre isso, né? Como que pode o homem, como sendo o ápice da criação divina, ele se submete a usar ele se auto-destrói com uma planta, né? Uma planta que ele deveria ter o domínio sobre ela, porque o homem domina sobre as coisas criadas e administra-as, aí ele usa isso como entorpecente e é dominado. Então, quando a gente vê o nível do aumento das drogas, dos entorpecentes, das pessoas com problemas nessa área, a gente está vendo os sinais sociais da volta de Cristo. Sinais na vida religiosa, no âmbito evento eclesiásticos, né? Então, aumento dos zombadores da fé, aumento das falsas doutrinas, pessoas que criam doutrinas para se satisfazerem, perseguições, ecumenismo que bate aí, né, entrelaça com o aspecto que nós falamos aí sobre a questão da economia. O ecumenismo é a falsa paz em relação ao que nós temos hoje, que muitos falam, a intolerância religiosa. Então, olha, vamos instaurar aqui o ecumenismo, porque isso vai resolver, vai acabar, vai zerar o jogo. Aí, surgimento de falsos cristos, a apostasia mundial em relação a Deus. Quer dizer, tudo vai se tornar uma religião, menos ter, de fato, uma ligação com Deus, uma comunhão com Deus. Então, veja, tudo vira... Você vê que hoje, Thaís, pessoas estão usando, né, ONGs para poder levantar causas que viram religiões. Eu não vou citar nada aqui para poder não causar nenhum tipo de constrangimento. Para glorificar a si mesmo. E é esse que é o perigo. Para glorificar a si mesmo. E é esse o crescimento. É isso que a gente, se a gente verificar exatamente o surgimento dessas ONGs, ela tem uma ligação muito mais que política, né? Eu ajudo os outros, mas tudo isso porque eu tenho o intuito de alguma coisa. Isso é perigoso. Então, isso tudo vai culminando com essa ideia. Eu estou falando isso porque eu acredito muito que algumas causas, elas viraram verdadeiras religiões. E religiões que, teoricamente, abarcam essa ideia. O ecumenismo, na verdade, ele tem muito a ver com a maneira de relativizar a fé. Quando você relativiza a fé, o ecumenismo ele toma conta. E outras causas também similares vão tomar conta nesse sentido. Sinais na igreja. A apostasia, como nós falamos, o que é apostasia? É negar a fé. Abandonar. É se voltar contra a fé. Olha aí, abandono completo. Materialismo, Thaís, olha aí. A gente falou ainda há pouco, materialismo é uma maneira. A egolatria. O que eu posso colocar no lugar de Deus se tornando um ídolo para me autossatisfazer? Materialismo. Então, isso tem tomado conta do cenário eclesiástico e é uma preocupação que nós devemos estar atentos para discernir. Porque, veja, às vezes se oferece tantas coisas na igreja, e aí eu coloco de maneira subjetiva igreja, e de maneira
a tentar aplicar a um determinado tipo de pessoas que congregam com esse intuito, Sim. que você fica se perguntando, meu Deus, Jesus veio para remir a igreja. Então esse é o grande resultado da obra salvífica de Cristo. Aí ele vai voltar para buscar a igreja. Aí eu brinco assim, eu acho que quando Jesus voltar, vamos dizer assim, se a pessoa nesse nível que congrega nesse nível de materialismo, vai falar assim, não, Jesus, espera mais um pouco. Pode levar a igreja, mas me deixa aqui, se eu volto, vai me buscar depois. Quer dizer, ele quer arrumar uma outra vinda de Jesus nesse meio aí da grande tribulação. Quer dizer, ele quer que Jesus fique dando viagens aqui no meio da grande tribulação para poder lhe satisfazer. Ele está preocupado com a casa dele, ele está preocupado com o carro dele, se ele vai conseguir comprar mais algum bem. Aí, deixa ele aqui e a gente vai embora. Deixa ele ir. É o materialismo. É o meso-tribulacionista. Exatamente. É o meso-tribulacionista. Não vamos nem entrar nas correntes interpretativas, mas Sim. São pessoas que flertam com a possibilidade de ficar aqui por algum motivo, seja por uma corrente de interpretação ou seja por uma questão relacionada ao pé dele estar fincado aqui em coisas materiais. Aí Apocalipse fala sobre a questão da igreja morna. Então, assim, se você estudar sobre a carta às 7 igrejas da Ásia, também você vai ter muito ensinamento sobre isso. O derramamento do Espírito Santo. A gente precisa, como igreja, entender isso. Um dos sinais da volta de Cristo é o derramamento do Espírito Santo. Quando Joel prenuncia isso, e isso acontece em Atos, ali em Atos, capítulo 2, inicia uma fase de que nós podemos usufruir plenamente desse derramamento. E esse derramamento não é conta-gotas, não é esporádico, é derramamento. O derramamento ele faz uma enxurrada. Significa o quê? Preenchimento por completo de nossas vidas para fazermos a obra. Então, veja, a evangelização mundial ela avança, por quê? Porque há um derramamento do Espírito Santo de maneira sobrenatural. E nós devemos tomar posse disso, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. O nosso tempo aqui nessa terra é um tempo de quê? De implantação do reino. Então, vamos usufruir do derramamento do Espírito Santo e vamos causar um impacto para quê? Para ganhar almas que serão remidas pelo sangue de Jesus. Sinais na moralidade, que tem a ver com o aumento da imoralidade, que é exatamente um dos aspectos relacionados ao anticristo. O anticristo ele vai vir primeiro, né, com uma capa maravilhosa de paz, de moralidade e de equilíbrio social, mas quando a chapa esquentar, que são os últimos 3 anos e meio da tribulação, aí eles vão ver de fato quem é o anticristo. Um verdadeiro imoral. Essa é a realidade do anticristo. Então, aqui para nós seguirmos, já caminharmos aqui para a fase mais derradeira da nossa abordagem aqui da lição de número 1, veja que o pessoal que está acompanhando, Thaís, é importante também eu dizer isso, aqui no CDcast, né, os professores, a Thaís vai ministrar algumas lições esse trimestre, vai ter outros professores aqui conversando entre si para poder falar sobre esses assuntos. A ideia aqui das nossas lições não é uma reprodução ipsilitre do que está na revista. Não, é um subsídio. É um subsídio, um pensamento reflexivo, ora abrangente, ora mais focal, para poder trazer para você até uma boa absorção do que está na revista, preparada pela editora Central Gospel. Então, veja aqui, sinais nas alianças políticas. Aí começa todo o preparo. Alianças entre nações do antigo Império Romano. Isso já é um acontecimento que nós já vimos. E aí você vê, por exemplo, lá toda a parte do Império Babilônico, o Império Assírio, coligações desses grandes impérios. Então veja que Deus ele vai também conduzindo a história e nos mostrando os acontecimentos passados e também vendo acontecimentos que nós vemos nos dias mais contemporâneos. Por exemplo, a aliança entre a Rússia e seus aliados, a aliança entre reis do Oriente, Apocalipse 16. Aí, Thaís,
uma experiência aqui, né? Ano passado nós estivemos lá nos Emirados Árabes e a gente pôde ver isso se concretizando. A gente conversou com muitas pessoas e eles falaram assim, olha, até poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás, sequer havia um voo, né? Você pensar que teria um voo São Paulo, Dubai, Rio de Janeiro, Dubai, ainda mais voos de Dubai para Israel, por exemplo. É totalmente antagônico. Antigamente, para ir para Israel, nem se sonhava passar pelos Emirados Árabes. Pegavam-se outras linhas para poder chegar até outras pontes aéreas para poder chegar até Israel. Então, não somente Israel, mas como outros países do Oriente, eles passaram a ter essa vinculação diplomática para permitir, com a ideia de que, não, é por questão de turismo, mas tem toda uma questão diplomática e profética acontecendo. Até porque, inicialmente, e aí você vai estudar ao longo da revista, não vou ficar dando spoiler de tudo aqui, inicialmente o próprio Israel vai ser seduzido por esses aspectos de alianças escusas, como foi no passado de Israel. Então, veja, olha só que a globalização de fato está acontecendo. Então, essas alianças aconteceram no passado, aconteceram mais recentemente, vão acontecer no futuro, são sinais, como também os sinais relacionados à tecnologia. O aumento da ciência, falado, por exemplo, por Daniel. O aumento da ciência é um fator o quê? De encurtar a distância na comunicação. A distância, no sentido geográfico, ela pode permanecer, ela é encurtada pelo avanço das aeronaves, é encurtado pelas possibilidades de transporte. E o tecnologia, contato, comunicação, ampliação. Né? Isso aí. A sua aula pode estar sendo vista por alguém na Alemanha, pode estar sendo vista por qualquer outra pessoa em outro segmento que seja cristão. Então, Exatamente. Isso também tem muito a ver com o que Daniel disse. Esta comunicação, né, que, na verdade, contextualiza culturas. Né? Exatamente. Isso aí, contextualiza culturas. E aqui, para poder a gente fechar, aí eu vou pegar aqui uma parte da revista, só para as pessoas entenderem como as pessoas que estão aqui nos acompanhando, tem professores, estudiosos, só para você ver como que às vezes a gente contextualiza o que a revista usa algumas nomenclaturas, mas na lição de número 1, no ponto 4, eles usam o sinal da figueira. Sinal da figueira. Aí, só que isso aqui tudo é relacionado a Israel. Né? Israel é importante espiritualmente, Israel é importante estrategicamente. Então, nessa parte aqui da nossa abordagem, nós colocamos sinais em Israel. Lógico que não vou ter como tecer muitas questões aqui relacionadas a isso, mas tem as referências bíblicas aí para você. E lembrando, esse material é uma fração do que temos lá na plataforma. Se você quiser esse material para baixar, link está na descrição para você adquirir o material. Então, o surgimento da nação de Israel, né, profetizada aí por Isaías, né, a ideia do que nós temos hoje, Israel como uma nação, toda essa parte diplomática, de reconhecimento geográfico e tudo mais. A retomada de Jerusalém, Lucas capítulo de número 21, aí tem toda uma história, né, que você também pode estudar, os cativeiros, né, o exílio, os períodos onde o povo, de alguma forma, é colocado como escravo, a questão do Egito, tudo isso tem representatividade com essas retomadas e com essas ideias de direção de Deus para que Jerusalém possa ser habitada pelos seus verdadeiros patriotas, todo esse cenário. Aí, Jerusalém, um cálice de tontear, aí uma referência à profecia de Zacarias. Israel, cabeça e não cauda. A ideia de sobrepujar em poder, inclusive algo que nós vemos nos dias de hoje, que a gente teve agora todo esse cenário da guerra, né, com Gaza, toda a ideia do Hamas, né, esse grupo terrorista. Você vê como que Israel subjuga seus inimigos assim,
de uma maneira tão estratégica e com poder bélico, que é algo impressionante. Você vê, de fato, ali a mão de Deus com a nação. Restauração das cidades destruídas em Israel, né, aí também sendo colocada. É o rápido crescimento populacional em Israel. Ezequiel fala sobre isso. E, de fato, a ideia que eu falei aqui para vocês sobre a ideia da globalização e das alianças entre esses países, ele representa isso. Você vê Israel, o crescimento populacional é grande, pessoas vindo de outros países, então há uma abertura para isso, e ao mesmo tempo a circulação de muita gente. Você vê, por exemplo, a população muçulmana em Israel é muito grande. Você anda pela capital, por Jerusalém, pela Jerusalém antiga, está lotado de muçulmano. Difícil é você ver um judeu verdadeiramente. Você vê ali muitos muçulmanos. Então, a Jerusalém ali, ela é permeada de muitas culturas, muitas culturas. Então, é algo excepcional. Por isso que eu quero que você vá no dia 11, lá no Workshop Bíblico Cultural, no Centro Cultural Jerusalém. Você não pode perder isso aí, não. Pelo amor de Deus, eu estou falando assim, ó, quero ver você lá para a gente bater a data. Vamos reforçar. Vamos reforçar a data. 11 de maio é um sábado, né, pastor? Vamos falar, né? Isso. Às 10 da manhã até 1h da tarde, ou seja, é uma manhã de sábado no mês de maio, que você pode levar, de repente, né, a sua família, levar os seus filhos e ainda receber uma aula de história, né? Porque... Vai ser um negócio exatamente, forte. O pastor Gilson Paulo, exatamente, que é um dos melhores mestres que a gente tem, né? Vai trazer muitas coisas interessantes. Então, vale muito a pena participar. Até a pessoa pode deixar no chat, né, o seu contato, que a gente entra em contato com a pessoa. Se tiver alguma dúvida, né? Isso. Então, vamos nessa. Vamos para dia 11. Enquanto eu não levo o povo para Israel, hein? Que vamos fazer uma caravana um dia em nome de Jesus. E para a gente finalizar, aí o movimento do antissemitismo, isso é também algo que decorre dos dias atuais, muito se fala sobre isso. E a lei do retorno, permitindo a todo israelita o direito de voltar à sua amada pátria. Nós temos muitas passagens sobre isso. Eu gosto sempre de fazer alusão desse cenário, dessa volta, que é o que representa, por exemplo, a ideia do cativeiro babilônico, que o povo ali passa a ter a possibilidade de voltar e fica preso às tradições e aos costumes da Babilônia. É como o povo no Egito também. Então, isso aí tem todo um cenário escatológico envolvido sobre isso. Para poder eu encerrar aqui, né, e depois agradecer e deixar a Thaís aí tocar o barco, é dizer para vocês que essa ideia de estudar os sinais aqui é apenas um caráter introdutório. Veja que nessa lição nós não abordamos sobre o que é escatologia, o que é apocalipse. Nós temos outros vídeos aqui já no Crente Docente liberados gratuitamente. No meu canal também tem. Nós estamos tendo, Thaís, diariamente, no Acordando para o Propósito, que acontece todo dia, 6 da manhã. 6 e 7 da manhã. Nós estamos tendo horário aí... profético. É profético. No horário profético. Apocalipse. Todo mês de abril nós estamos tratando sobre Apocalipse. Então, quem quiser também, Edvanei Fernandes no YouTube, você pode acompanhar aí esse programa abençoado. E cada dia eu trago de maneira bem devocional essas explicações. O que é Apocalipse? O que é escatologia? O que significa o arrebatamento? Como se dará o arrebatamento? Então, vai ser de maneira bem devocional, você vai aprendendo. Hoje eu falei com a Jane aqui em casa. Falei, Jane, meu Deus do céu, a pessoa só não aprende se ela não fizer esforço para não aprender. Porque a gente está indo pílulas dos ensinamentos. Então, hoje foi só um sinal do que nós teremos durante todo esse trimestre. Antes de passar para a Thaís, eu quero pedir a vocês que nos acompanhem os professores que vão estar aqui. Nós temos uma equipe de professores, jovens professores. Thaís também, que é uma estudiosa, vai estar aqui trazendo contundência teológica e escatológica para você aí ao longo do trimestre. São pessoas que eu confio. Sei que escatologia, óbvio, não é fácil, principalmente para quem não se debruça, para quem nunca se debruçou. Então, nada melhor do que termos uma equipe de professores que vai trazer coisas ligadas ao que está aqui na centralidade. Sala VIP, professor. Sala VIP. Sala VIP. Sala VIP anúncio, é o Cruz.
É o bônus, tem muito vamos falar dos anúncio. nossos... Então, Exatamente. a sala VIP é o seguinte, você tem aqui, né, material exclusivo, anúncio de materiais. Só se você quiser tudo isso, por exemplo, eu quero estudar profetas maiores. Não, pastor, eu quero estudar teologia prática. Inclusive, teve uma revista de teologia prática, eu quero estudar isso. Vai para a sala VIP. A sala VIP, você vai no link da bio do Instagram, tem lá, matrícula, sala VIP, dá menos de R$19 por mês, salvo engano, e você tem uma matrícula anual. E você recebe esses materiais também que estão aqui no material exclusivo. Então, a sala VIP, eu digo que é um ambiente para pessoas que apoiam o nosso ministério e que querem se satisfazer dos materiais que são produzidos. E a tendência da sala VIP é sempre crescer em qualidade e em quantidade também investimento de materiais. É um investimento para a sua vida. É um investimento em conhecimento, exatamente. Tem palestras para quem professores faz faculdade, lá. Quem faz faculdade de teologia, gente, tem conteúdo. Quem é um estudante da Bíblia, tem conteúdo. O pastor falou link na bio. Arroba no Instagram, gente. De repente, né? Você está passando por aqui e você está conhecendo a gente hoje. Instagram, arroba Crente Docente. Lá tem todo o conteúdo. Tem, inclusive, a programação e as lives proféticas do pastor às 6 e 7 da manhã. Você coloca o fone no ouvido e segue a sua rotina, que você consegue também estudar dessa forma sem problema nenhum. Amém. Thaís, eu agradeço aí por estar aí com vocês. Eu sempre abri o trimestre e alguns outros trimestres eu tenho franqueado também a abertura do trimestre, mas eu tenho que aparecer em vez em quando aqui para poder falar com o pessoal, né, também. Gente, para quem não sabe, ele é o idealizador do projeto. Ele e a esposa dele, Jane Fernandes, que inclusive quem é da educação cristã infantil, conheça o projeto voltado para isso, que é organizado e administrado pela professora Jane Fernandes, que também capacita, trabalha com esses conteúdos voltados para educadores cristãos infantis. Então, façam parte disso. É só vocês irem lá no arroba Crente Docente. E ele é o Edvanei Fernandes, gente. Ele. Que a gente fala em todas as aulas, é ele. Amém, Thaís. Obrigado aí. Conduz aí. Você me diz aí agora. Eu estou aqui preparado. Eu falo assim, estou preparado para toda e qualquer circunstância, ambiente ou qualquer tipo de situação. Amém, gente. Bom, vocês assistiram, então, a primeira lição da revista do trimestre. Durante todo esse trimestre vai ter um professor diferente, trazendo pontuações, trazendo abordagens, trazendo aplicações. E assim mesmo como o pastor Edvanei Fernandes explicou, é um subsídio, é algo que vai complementar os seus estudos. Mas eu quero o estudo completo. Acompanhe a programação, ele mesmo deu da sala VIP, lá você tem o estudo completo. Inclusive, o conteúdo... Gente, eu adorei a ideia do PPT. O PPT, gente, ele norteia a nossa aula. A gente que é professor, a gente precisa disso, né? Tem muito conteúdo que a gente quer apresentar, mas a gente precisa objetivar. Então, você que é professor... o QR Code é por QR Code, pastor, que a gente consegue adquirir? Como é que a gente adquire? Então, o material está aqui na descrição, tem o link. Descrição tem o link. Tem o link do workshop e tem o link do material exclusivo. Molezinha. E lá no link da bio também tem. Perfeito, então, pastor. Não esquece, clica no sininho, porque aí você já vai receber, então, a sinalização das próximas aulas. Curta essa aula, participe do chat, se inscreva no canal. As aulas são liberadas, são gratuitas. E aí, eu, professora, nós vamos nos ver ainda nas outras aulas, uma eterna aluna do pastor Edvanei Fernandes. Vocês conseguem ver a gente em todos os projetos que sejam para abençoar os seus estudos. Agradeço a oportunidade, inclusive, de estar aqui introduzindo essa revista com ele, que é uma referência na área de ensino. Agradeço a todos vocês que assistiram até o final. Não esqueça, compartilha com aquele seu amigo que também precisa estudar e que também quer ser um educador cristão. Amém? Amém, Thaís. Vou fazer uma oração e aí a gente encerra. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome. Senhor, te agradecemos por essa ministração. Obrigado, Senhor, por nos conduzir. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é a luz
para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, que nos faz, Senhor, caminhar nesta vida de acordo com o teu querer, com a tua direção. Tu vem abençoar a vida de cada um que aqui está, cada uma pessoa que nos acompanha, cada um professor que irá ministrar, cada um servo teu que está estudando para poder Amém, Jesus. aprender a tua lei. Abençoa a vida da Thaís, abençoa a vida de todos nossos amigos, pessoas que nos ajudam no Crente Docente, voluntários, parceiros, pessoas que estão comprometidas com a tua obra. É o que eu oro e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Amém, E um Jesus. forte abraço aí para vocês. Valeu, Thaís. Deus abençoe.